Olá, gostaria de convidá-los a participar do próximo SCP-3 que ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu. O SCP-3 é um curso que visa a assistência a grandes projetos da Conscienciologia. Este próximo curso ocorrerá em prol da construção da sede da Evolucim, uma instituição que visa proporcionar a evolução das consciências a partir do renascimento e infância. Venha contribuir com suas energias para a chegada dos novos intermissivistas. Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de junho de 2014, domingo. O número do verbete é 3040. Ele tem 5 páginas, 49 logias e 17 máximos. O título do verbete é Mini Acerto, a especialidade Autoevoluciologia. Quem redigiu o verbete é a professora Fernanda Cunha, é o segundo verbete, né? A professora Fernanda é graduada em Administração de Empresas, é graduanda em Psicologia, é pós-graduanda em Dinâmica de Grupos, ela é brasileira, natural do Rio de Janeiro e é voluntária da Conscienciologia desde 2000. É tenepsista desde abril de 2012. Então vamos à definição. O mini-acerto é a conquista cosmoética da consciência aparentemente elementar, porém capaz de gerar êxitos evolutivos relevantes. A pensenologia. O holopensene pessoal do autodiscernimento, os neopensenes, os ortopensenes, os lucidopensenes, os prioropensenes, os reciclopensenes, os evoluciopensenes, o controle dos autopensenes, a capacidade de reestruturação dos autopensenes, a orientação do PEN nas manifestações pensênicas, a retilinearidade pensênica, a autopensenização fraterna e a manutenção da harmonia pensênica. Agora a fatologia. O mini-acerto, os mini-acertos intrafísicos, os mini-acertos juvenis, os mini-acertos na 3ª e 4ª idades, a higiene básica, a alimentação equilibrada, as horas de sono necessárias a cada indivíduo, a autoconfiança, a afetividade sadia, a auto-organização, a autocoerência, o ato de provocar crises existenciais, a empatia nas relações interpessoais, a condição de ser mais assistente e menos assistido, a criação do hábito da análise acurada dos fatos, a autovigilância contínua, a busca do conserto imediato dos erros, o combate à tríade da erronia, a extinção do papel de vítima, o antibagulhismo energético, a reciclagem interconsciencial, o exercício mental somático diário, o exemplarismo pessoal conduzindo o grupo evolutivo para a condição melhor. Aí a fatologia tem mais de 20 linhas. Agora a parafatologia. O ato de não se permitir mais permanecer sem a autovivência do estado vibracional profilático. A importância do registro das sincronicidades e da sinalética energética e parapsíquica pessoal. As inspirações dos amparadores extrafísicos. O ato de não fechar os para-olhos para as pequenas conquistas extrafísicas. Os diálogos transmentais com os amparadores extrafísicos. A parapercepção de estar no fluxo cósmico. Os mini-acertos gerando merecimento para a realização de paravisitas às comunexes evoluídas ou baratrosféricas.
os mini-acertos influindo na pensenosfera pessoal, os mini-acertos na interpretação das para-percepções. Então, agora, a remissiologia nós destacamos acerto grupo kármico, autocorreção, correção de rota, mini-falha, minitares e tríade da erronia. Agora vamos à frase enfática. O investimento em autocrítica cosmoética permite a identificação de equívocos, enganos e omissões, facultando a ampliação da lucidez necessária à conquista de mini-acertos evolutivos. Agora a questionologia. Você, leitor ou leitora, está lúcido quanto à importância dos mini-acertos diários? Já tomou a decisão íntima, pessoal e intransferível de aumentar o próprio percentual de acertos? A bibliografia específica tem 3 referências. Agora aqui a mega-análise, que agora é feito por uma equipe. Quem faz agora a mega-análise é a Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Então tem 20 itens aqui, a mega-análise: mini-vitória, autovigilância, autodisciplina, autocorreção, autorreflexão, priorização, reciclagem, persistência, competência, merecimento, autopensenização, autoposicionamento, autodiscernimento, recinologia, conviviologia, cosmoeticologia, autoevoluciologia, experimentologia, autodesassediologia e interassistencialidade. Bom, antes da gente passar aqui para as perguntas dos teletertulianos, a gente sempre pede para a verbetógrafa, né? Assim, contextualizar por que ela escreveu esse verbete, o que motivou você a escrever esse verbete, o que te interessou na pesquisa. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. O que me motivou a escrever esse verbete do mini-acerto foi a questão, assim, eu notei que no meu círculo de conhecimento, de amizades, muitas vezes as pessoas não valorizavam os pequenos acertos. E eu notei assim, que curioso, né? Eu valorizo cada mini-acerto, eu comemoro cada acerto, que pode ser uma bobagem, mas eu acho que eu vejo já tenho uma visão de futuro, vendo que aquilo ali vai me gerar um acerto evolutivo. Tem toda a tendência a isso, né? E, inclusive, eu notava também que assim, eu não só ficava satisfeita, feliz com os meus mini-acertos, como eu comemorava os alheios também. Então, eu ficava assim, nossa, eu fico tão feliz como se tivesse sido eu. E algumas pessoas não faziam isso. E aí eu comecei a pensar sobre o assunto de, assim, eu acho que eu vou colocar isso no papel, porque se as pessoas não valorizarem esses pequenos acertos diários, elas não vão ter ideia de como começar esse planejamento para acertos evolutivos maiores, né? Para os seus acertos, para os maxi-acertos, mega-acertos. Então, assim, a gente tem que partir de algum lugar. Se eu não começar a valorizar, a ficar atenta a esses pequenos acertos diários, a tendência é que fique mais difícil a minha visão de futuro de planejamento para um acerto evolutivo maior. A gente pode dizer que a pessoa que valoriza os mini-acertos, ela é mais traforista, né? É uma visão mais traforista da vida. É sempre, em vez de eu, ao listar os meus trafares e os meus trafores, não é ser ingênuo de desconsiderar os meus traços que precisam ser trabalhados, mas ter um enfoque mais nos meus trafores, nos meus traços força. O que eu posso fazer com aquele meu traço força que vai favorecer a suprir aquela dificuldade que eu tenho e até superar ela? Então vamos às perguntas aqui. Essas 4 primeiras são de Curitiba. A verbetógrafa, professora Fernanda, em Estrangeirismologia, página 6, final da 2ª linha. Como podemos otimizar no nosso cotidiano o rapport com o amparo extrafísico, favorecendo os diálogos transmentais?
Olha, na minha experiência, eu vejo que esse rapport, existe a questão da predisposição íntima para ter abertura para o contato com os amparadores. Se eu tenho essa predisposição, já é o meu mini acerto, já é meu pequeno ato que eu já faço para ter essa abertura. E, no meu caso, eu percebo que eles acontecem principalmente durante a prática da TENEPS, antes, depois, quando eu faço os registros. Essa predisposição eu vejo que é o fator primordial. Você, às vezes, nem sabe se você tem merecimento para ter ou não ter amparo, mas se predispõe a ajudar as pessoas, se predispõe a ser uma pessoa mais assistencial. Com isso, você vai ter merecimento para ter um amparo de função para as coisas que você estiver fazendo, e você vai estar favorecendo, com essa predisposição, o contato com os amparadores. Agora, em Fatologia, página 6, quarta linha. Como realizar a autoauditoria sem sermos condescendentes com nós mesmos? Então, o que seria a auditoria? Fazer essa análise, essa varredura, essa checagem crítica, se eu estou de fato coerente, né, com o que eu me planejei, com o que eu estou disponível a fazer nessa minha vida intrafísica. A autoauditoria, ela precisa acontecer de uma forma que eu tente minimizar ao máximo o nível da minha autocorrupção. Se eu sei que eu tenho tendência a achar assim, mas é só dessa vezinha, né? Não tem problema, passou, né? Não tem problema. Eu vou estar condescendente com a minha corrupção. Então, assim, é necessária uma decisão diária, uma autovigilância de: olha, está cometendo o mesmo erro que você já fez anteriormente. O que eu posso fazer a respeito? A partir de hoje, no aqui e agora, eu não me permito mais cometer esse erro. E seja um auto-imperdoador. Não vou dizer que não vai deixar de cometer erros, porque ainda vão acontecer. A gente ainda comete erros, mas com toda a intenção de acertar. Aconteceu novamente, o que eu estou fazendo de errado? O que eu tenho que rever aqui, que eu estou voltando a cometer os mesmos erros? Então, eu preciso ter essa postura mais auto-imperdoadora para não deixar ser influenciada pelas minhas autocorrupções. É uma condição fundamental. Também pode ajudar a desenvolver a autocrítica, né? Para a pessoa não embarcar nas autocorrupções dela, né? Com certeza. Desenvolver a crítica e a autocrítica. Certo. Então, agora, em Fatologia, página 6, terceira linha, de baixo para cima. Poderia falar sobre o combate à tríade da erronia? Então, a tríade da erronia, inclusive eu citei as 3 palavras até na frase enfática, porque eu tenho que combater a omissão deficitária. Quando eu tenho a informação e eu deixo de passar adiante. Até que ponto eu tenho uma informação e eu me faço de mudo e deixo de falar aquela informação? É uma falta grave para comigo mesmo e para com as outras pessoas. Os enganos óbvios que a gente vai cometendo no dia a dia, no sentido de: ok, se enganou, mas é mais um erro que eu vou acumulando na minha vida. E os erros propriamente ditos, que vão acontecendo ao longo dos dias. Essa condição do auto-imperdoamento, como você comentou, até a questão da criticidade, o desenvolvimento do discernimento, da criticidade, de estudar mais ao respeito. O que eu posso fazer? O que eu estou deixando de prestar atenção no meu dia a dia e que está favorecendo essa minha autocorrupção, essa postergação, essa procrastinação, de continuar errando, de continuar me permitindo esses erros. Isso que eu tenho que ficar atento no dia a dia. Agora, em Sindromologia, página 8, final da segunda linha. Quais são alguns dos mini-acertos dos portadores da síndrome de Down? Então, essa foi uma ideia que eu estava conversando com uma amiga minha, e ela comentou assim: nossa, eu comentei sobre o verbete do mini-acerto, e portadores de síndrome de Down, eles às vezes têm pequenas vitórias, que muitas vezes até quem convive com eles tem que fazer repetições constantes de ensinamentos, e que não são apreendidos com tanta facilidade. Então, muitas vezes, o ato de ir ao banheiro sozinho, nossa, é um mini acerto, é uma mini vitória que precisa ser valorizada. Fazer pequenas atitudes,
Muitas vezes profissionais ou pessoas mesmo que estão, que cuidadores de portadores de síndrome de Down, lidam com a condição do mini-acerto. E eu achei importante que constasse aqui no verbete, porque esses pequenos acertos, de às vezes você ensinar às vezes uma centena de vezes, quando consegue aprender uma informação e já fazer sozinho determinada atitude, é uma vitória que precisa ser valorizada. A pessoa está se esforçando em conseguir aprender aquele ensinamento e fazer sozinho. Então, é algo que eu acho que é de valor e que precisa constar aqui. Agora de São Paulo. Professora Fernanda, em Parafatologia, página 7, final da terceira linha de baixo para cima. Poderia falar sobre os mini-acertos nas pequenas doações energéticas cotidianas? No dia a dia, fazemos constantes doações energéticas. Muitas vezes, até no fato de você estar ouvindo uma pessoa, conversando com uma pessoa, percebendo uma descompensação energética com alguém, você faz uma doação energética. E muitas vezes você percebe até aquele banho de energia que é uma coisa compensadora. Olha, eu acho que realmente eu precisava fazer uma pequena doação. E isso acontece diariamente. Se você está mais lúcido, mais atento para isso, essas doações, se você está predisposto, porque isso aí tem a linha tênue também com a vampirização. Mas se eu estou predisposto a doar energia, mas também colocando, né, um limite para que a pessoa também tem que andar com as próprias pernas, eu vejo que tem valor no sentido de ajudar a pessoa, às vezes, a se recompor energeticamente. Se eu sou a pessoa que estou com mais energia naquele momento, em outro momento pode ser eu mesmo quem estou recebendo as energias. Isso pode acontecer intrafisicamente, ou eu estando projetado fora do corpo, ou quando eu faço doações energéticas mesmo, doações energéticas durante a tarefa energética pessoal. Então, isso acontece todos os dias, grande parte do tempo, mas se eu estou lúcido para isso, eu vejo as condições de mini-acerto, as condições acertadas que eu tenho em ajudar as pessoas e muitas vezes me permitir ser ajudado também. É uma via de mão dupla, então eu considero isso bem importante. Agora é um desdobramento da mesma pergunta. O tempo contado por minutos e não tendo horário certo para doação, conta ou é importante? Vou repetir, está meio confuso aqui. O tempo contado por minutos e não tendo horário certo para doação, conta ou é importante ter ciclo de horários para a prática? Se é importante eu acho que a duração de doação de energia? Ele está perguntando assim, se não tem horário certo para doação, ainda conta, quer dizer, é válido? É válido, ou é sem importante dúvida. ter um ciclo de horários para a prática? Não, essa predisposição assistencial é 24 horas por dia, não é um horário específico. Eu vejo que não é um período do dia só, a não ser, até mesmo se for considerar, mas o praticante de TENEPS, mas ainda assim, ao longo do dia, vai fazer doações diárias e receber doações também. Então, não é específico de um período do dia. Ele está perguntando se é importante ter ciclo de horários para a prática. Pelo que eu entendo, assim, ter horários regulares. De 2 em 2 horas, isso não entendi, não sei. Não é. Eu só ia levantar a questão, se a pessoa está querendo, então, criar uma técnica ou fazer uma avaliação do seu desempenho de mini-acertos, ela aí pode colocar um período, mas um período apenas de prova para saber assim, quantas ela fez durante o dia, se ela teve mini-acerto aquele dia ou não, foi um dia zerado. Então, se ela esteve... Porque esse mini-acerto vai desde uma pequena percepção até um efeito maior, né? Que chega até na mudança do comportamento de outra pessoa. Então, estar atento a isso. Aí ela pode criar uma tabela ou algum registro de tipo de comparação de períodos para ver a validade e os resultados da própria aplicação dos mini-acertos. Lembrando que horário fixo só se for praticante da TENEPS, né? Fazer uma doação de energia com horário fixo, né? A Mânia quer falar? Pode falar. Pode perguntar agora? Pode. Fernanda, na página 7, na parafatologia, na 4ª linha de baixo para cima, a
percepção de estar no fluxo, no fluxo cósmico. Como é que essa parapercepção vai te indicar que foi um mini acerto? Eu queria que você explicasse. Olha, essa parapercepção, ela me indica que eu estou no caminho certo para o mini acerto, no caso até para um acerto evolutivo, quando eu vejo que o fluxo é todo convergente a, por exemplo, um assunto que eu estou estudando. Chegam informações até mim, aquelas pessoas às vezes não tem nem como saber que eu estou estudando aquilo e ela me fala sobre aquilo. Eu escuto uma conversa na rua e a pessoa está falando sobre aquilo. Eu ligo a televisão e há algum comentário. Então eu vejo que há um fluxo que é muito convergente, às vezes, no caso, no exemplo que eu estou usando, para um assunto que eu esteja estudando. Então esse fluxo ele acontece assim, eu acho que de uma forma assim bem esclarecedora e bem forte, assim, que eu não tenho nem como deixar de perceber isso. É o estar no fluxo. É quando as coisas convergem, as informações chegam até você de uma forma assim incontestável. Você tem certeza assim, olha, eu estou no fluxo, porque como que pode essa informação chegar até mim justamente agora que eu estou pesquisando sobre esse assunto? Eu acho que é bem impactante no meu caso. Eu acho muito... Não deixa passar aquela informação. Bem isso. A gente pode dizer que uma série de mini acertos pode dar um indicativo de que a pessoa está no fluxo. Está no fluxo, isso. Acerta uma, acerta duas. Alguma coisa está acontecendo, né? Fernanda, na página 7, na primeira linha, para a fatologia, o ato de não se permitir mais permanecer seu estado... sem autovivência do estado vibracional profilático. Essa é uma condição fundamental para quem está querendo agora acertar mais do que errar. Não tem mais essa de, mas eu não sei fazer estado vibracional, mas eu não consigo, mas eu não sinto nada. E o que eu estou fazendo a respeito disso? Tá bom, eu não sei, então eu vou me informar com outras pessoas, eu vou ler livros a respeito, eu vou conversar com alguém, mas eu tenho que fazer algo a respeito. No início eu vou ficar fazendo só a circulação fechada de energias, fazendo de alguma forma que eu consiga perceber alguma coisa, e eu não me permito não sentir mais nada, eu vou ter que desenvolver essa percepção do estado vibracional. Mesmo que no início eu não sinta nada, eu vou ter essa condição auto-imperdoadora de eu quero fazer o estado vibracional. E no meu caso, eu uso a minha determinação, meu trafor, e não há nada que vá mover a minha decisão. Eu vou fazer o estado vibracional. Eu tenho a impressão que essa atitude já indica que é um mini autodesassédio. A pessoa já vai direcionando a não ser influenciado pelos assediadores. A partir de agora, eu não me permito mais. É uma decisão íntima, irrevogável, intransferível. A partir de hoje, vai ser assim. E coloque energia. Você vai ver que você vai conseguir. Agora, na página 8, e neossinapsologia. As neossinapses estimuladas pelas tertúlias e mini-tertúlias conscienciológicas. E depois você fala na outra neossinapse, gerada pela participação no círculo mental somático. Poderia comentar? As neossinapses, todas as novas informações que chegam até a gente, muitas vezes nas mini-tertúlias com o professor Valdo, ou nas tertúlias, sem dúvida são grandes contribuidores para os mini-acertos. E muitas vezes a gente chega à condição que verifica que até que está no fluxo, porque, nossa, justamente aquele assunto que eu estou pesquisando é falado durante a mini-tertúlia ou nas tertúlias. Então, elas são fundamentais para a criação das neossinapses sobre o assunto. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É de grande importância. E qual outro você perguntou? Do ciclo mental somático. O ciclo mental somático da mesma forma, onde as pessoas vão debatendo, às vezes já tem muito mais estudo sobre o assunto, no caso que eu, e aquilo ali acrescenta de uma forma assim incontestável também. Nossa, isso aí vai contribuir muito para a minha autopesquisa. E só o entendimento, muitas vezes só a compreensão daquilo já é um mini acerto. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, olha quanto tempo que eu perdi e agora eu vou aproveitar essa informação que eu recebi. Para quem mora aqui, isso aqui é uma senhora aula, né? É uma mini senhora tertúlia, uma senhora aula e uma senhora responsabilidade. Também. Boa tarde.
parabéns pelo verbete, tá? Obrigada. É na página 7, enfatologia, na primeira linha, se você poderia explanar mais aqui o sobreparamento do holopensene de Miserê, e na quinta linha também, o exercício mental somático diário. E indo para a página 8, na efeitologia, o efeito abridor de caminho dos acertos evolutivos. Então, o primeiro, sobrepairamento do holopensene do Miserê. Essa condição de eu não tenho nada, eu não tenho quase informação, eu não posso passar adiante a informação que eu tenho, coitadinho de mim, né? Aquela miséria, aquela desgraça, né? Quem sou eu para passar alguma informação para os outros, né? Eu não sei nada, eu sou uma coitadinha. E se eu viver nessa condição, eu vou viver na inércia, eu vou só ser a esponja que só absorve informação, não passo para frente, não caminho, não evoluo. É uma escolha evolutiva? A pessoa, inevitavelmente, ela vai evoluir porque os dias vão passando. Mas, assim, a pessoa tem a opção se ela vai querer ir engatinhando, se ela vai andando, se ela vai correndo, o que ela vai fazer a respeito para conseguir caminhar de uma forma mais rápida e mais eficiente. Com relação ao exercício mental somático diário, esse é um verbete que eu estou escrevendo agora, que eu vejo que, ao estudar até os mini-acertos, eu vi assim: se eu não fizer um investimento no meu mental soma, até quando eu vou me permitir ser uma pessoa ainda mais psicossoma, mais emocional, não tão racional? Então, a valorização do exercício diário e regular, fortalecendo esse paracorpo do discernimento, favorecendo uma condição que eu racionalize mais as coisas, mas, claro, eu ainda vou ter os sentimentos, mas que eu leve de um jeito que eu fortaleça esse meu paracorpo do discernimento, que eu consiga ser uma pessoa que, ao fortalecer o meu mental soma, eu consigo melhorar a minha condição, a minha rigidez de todos os meus corpos de manifestação, e ao meu entorno também. Eu consigo favorecer que os ambientes fiquem mais sadios com isso. E na efeitologia, o efeito abridor de caminho dos acertos evolutivos, sem dúvida, a valorização, a análise, a atenção aos mini-acertos, o que eu tenho visto é que eles me proporcionam um efeito abridor de caminhos para os acertos. É uma tendência, não é uma garantia de sucesso. Mas ao ficar mais atentos aos meus mini-acertos, eu consigo proporcionar que cada vez mais eles aconteçam. Eu fico numa condição mais auto-imperdoadora. Eu, a partir de hoje, no aqui e agora, eu quero mais acertar do que errar. Essa é uma condição que eu não abro mão a partir de hoje. Então, com isso, esse efeito simplesmente ele acontece. Eu abro caminhos para eu conseguir acertos evolutivos a curto, médio e longo prazo. Eu não sei dizer, mas eu tenho uma condição que eu quero acertar mais do que errar. Isso tem a ver com as neosinapses. Microfone. Isso tem a ver, então, com as neosinapses que nós estávamos falando anteriormente, né? Debatendo de como vai fazer esse registro mental somático. Vai também no cérebro físico criando neosinapses. E cada vez vai ficando mais fácil, eu vou cada vez desdramatizando essa condição e conseguindo acertos até com mais lucidez, com mais consciência, e ficando atenta a cada mini acerto que eu vou fazendo e gerando agora cada vez mais, de uma forma mais concreta, os meus acertos evolutivos. Justamente. Fernanda, aqui na principiologia, na primeira linha, final da primeira linha, o princípio da tentativa erro-acerto, você poderia discorrer um pouquinho sobre isso? Então, o princípio da tentativa erro-acerto é assim: eu vou fazer a tentativa, já sei, já tenho alguma tecnologia sobre o assunto, já tenho algum conhecimento, algum background, mas ainda vão acontecer erros até eu acertar. É a não desistência. Eu vou tentar, errei, nossa, errei de novo, volto para trás, faço a análise. Aonde que eu errei? Que parte que eu não me atentei, não estava prestando atenção e que eu errei novamente essa condição? Nós estamos aqui, inevitavelmente a gente erra, né? Não tem muito jeito, mas eu vou fazer todo o possível que nas minhas tentativas eu acerte mais do que eu erre.
Então, eu quero aumentar a minha estatística para mais de 50% de acertos do que de erros, bem isso. Então, eu vou errar muitas vezes, mas o meu enfoque vai ser sempre em acertar. Então, eu erro, mas até chega o ponto que eu já não erro mais aquilo. Eu passo por uma condição um pouquinho melhor. E na tecnologia, na terceira linha ali, a técnica do polianismo terapêutico. A técnica do polianismo terapêutico, eu acho ela eficiente na condição da atenção aos mini-acertos, porque o polianismo seria ver aquele mundo cor-de-rosa, tudo perfeito, tudo certinho, as coisas muito perfeitas. E sendo até uma condição ingênua para a nossa consciencialidade. Mas o polianismo terapêutico, que foi um verbete da professora Adriana, ele mostra que assim, eu posso ver o lado traforista das pessoas, de todas as condições que eu viva, mas de uma forma terapêutica, ainda assim, sem perder o panorama geral das coisas que estão acontecendo, sem perder a realidade, tendo consciência, sim, que eu não posso estar ingênua, mas eu posso, sim, ter um favorecimento dos trafores, ter um enfoque mais positivo da vida, olhar as pessoas com uma condição de hétero-perdoadoras. A pessoa, às vezes, fez aquilo, ela não tem consciência daquilo. Em vez de eu me deixar influenciar por uma condição de a pessoa fez de propósito, não, eu posso até ir lá depois conversar e ver que não aconteceu nada de errado, nada daquilo que eu estava fantasiando. Então, assim, é botar as coisas mais preto no branco, mas com a intenção de enxergar mais os trafores das pessoas, de todo mundo que está envolvido e até os meus mesmo. Fernando, por gentileza, tudo bom? Parabéns pelo super verbete. Aqui na página 7, em fatologia, de cima para baixo, na 7ª linha, queria que você comentasse sobre a resiliência diante das dificuldades passageiras e o início da limpeza dos rastros negativos, né? Como é que você faz isso? Porque aqui você também comentou o incremento da FEP, né? Da ficha evolutivo pessoal. Você faz um inventário, como é que você faz isso para você limpar esse teu rastro? E depois, em parapatologia, queria que você comentasse na primeira, segunda, terceira linha, de cima para baixo, sobre os diálogos transmentais com os amparadores extrafísicos. Como é que você tem essa certeza que foi um diálogo com um transmentor, transmentais com um amparador? Como você tem essa nítida certeza? Com relação à resiliência diante das dificuldades passageiras, muitas vezes na vida, até quando a gente, agora vinculando até com a limpeza dos rastros, aquele momento que eu decidi que eu vou ter uma condição melhor, vou me desenvolver, não vou me permitir mais uma condição de vitimização, quero ser uma pessoa mais interassistencial. Parece que tudo dá para trás, as coisas acontecem errado. Então, assim, existem dificuldades passageiras e que eu preciso estar ciente que elas são passageiras, porque há uma tendência de falar assim, nossa, quanto mais eu me esforço parece que tudo dá errado. E não, aquilo é uma dificuldade passageira. Então, eu tenho que ficar atento que se eu estou fazendo esforço para me transformar numa pessoa melhor, para transformar o meu entorno, ajudar mais as pessoas, vai ter uma dificuldade inicial, mas eu preciso ser resiliente, até usa-se muita analogia do bambu. Eu vou envergar, mas eu não vou quebrar. Posso ter a dificuldade que for, mas eu vou me manter firme e consciente e até o fim eu vou fazer tudo que for possível para me transformar numa pessoa melhor, querer o bem das pessoas, e eu não vou ceder ao assédio. E nas dificuldades que você teve e não conseguiu superar? Por exemplo, nos erros, por exemplo, cometi não consegui consertar isso, não deu certo. Eu vou recalcular, ver que estratégias que eu estou utilizando e que não estão coerentes. Vou conversar com pessoas que às vezes tenham informações que tenham mais estudo do que eu, vou procurar nos livros. Mas a condição que eu vejo fundamental do mini-acerto é: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E se eu tenho em mente, se eu tenho definido, se eu estou determinada a isso, pode acontecer o que for, pode vir que eu estou forte aqui e quero ver assediador que me tire dessa minha linha de pensamento. Não permito.
A partir de hoje, eu digo, não, eu não permito. Eu estou firme na minha decisão. Isso automaticamente vai incrementar a minha ficha evolutiva pessoal. Eu estou colocando energia nisso. Não tem essa de fraqueza, é falta de VC, vergonha na cara. Até então fui boazinha, fui a pessoa que não estava ciente das coisas, que estava deixando passar as informações sem estar atento. Ok, o que passou, passou. E agora? O que eu vou fazer a respeito? A partir de agora, me coloco numa condição de que não permito mais ser manipulada, me deixar ser assediada. Eu vou ficar atento, eu vou fazer a autoauditoria diária, eu vou ficar vigilante todos os dias, porque eu estou numa condição que eu não aceito mais. E você tinha colocado a questão dos diálogos transmentais também com os amparadores. Eu vejo que assim, eu tenho mais, eu vou fazendo um registro. Eu não tenho simplesmente uma informação e falo assim, isso é um diálogo com o amparador. Mas eu vou vendo a coerência daquela informação. Na maioria das vezes, eu vou checando e vendo que tem coerência para mim. Quando eu até discuto aquilo, eu falo, não é possível, essa informação está errada. E eu falo assim, por que eu estou tão resistente a essa ideia? No meu caso particular. E eu vou checando e vendo a coerência daquilo no dia a dia e percebendo a questão do fluxo. Porque as informações, quando você está voltado a ser uma pessoa melhor, a ser um indivíduo mais interassistencial, as informações vêm até você. O amparo chega. Se você quer dar um exemplo, se eu quero fazer um verbete para ajudar as pessoas, você não tenha dúvida, a informação chega até você. Você consegue, se o teu foco é interassistencial, a informação vem, a ajuda chega, você não sabe, você não acredita nem como que aquilo chegou até você, mas as informações simplesmente chegam. E nos diálogos transmentais, os amparadores, muitas vezes, eles te direcionam, olha, não é bem isso que você está fazendo. Eu vejo, no meu caso, eles acontecem principalmente antes e após a TENEPS, onde vem uma chuva de informações, até de ideias para verbete mesmo, ou de um livro que eu vou escrever, e eu vou vendo se aquilo é coerente ou não. Pode chegar a conclusões que eu falei, olha, eu não sei se isso daí faz algum sentido. Vou esperar para ver e vou ver que outras informações chegam, que demandas chegam até mim. Algumas vezes, algumas pessoas vêm com uma demanda específica que você fala, nossa, isso tem a ver com aquela informação lá que eu recebi. Então, eu vou fazendo... eu vou encaixando as peças desse quebra-cabeça e vou vendo se tem coerência. Isso, para mim, é o que vai me dando certeza. Fernanda, parabéns pelo seu verbete. Obrigada. Na parafatologia, terceira linha, você fala do ato de não fechar os para-olhos para as pequenas conquistas extrafísicas. Eu vejo isso nas projeções, quando a pessoa fala, mas eu não sou uma projetora lúcida, né? E não anota as projeções. E as pessoas que passam a anotar, depois de um tempo leem e falam, nossa, isso era eu, né, que estava lá? Então, o que você vê assim, para ajudar essas pessoas que não valorizam as parapercepções? Olha, algo que é fundamental é assim, isso tem que partir de dentro para fora. Por mais que eu faça um esforço no sentido de... dizer para a pessoa, nossa, isso que você teve foi uma projeção, só ela mesma vai saber se é projeção, se ela vai confirmar também com outras consciências que estavam participando daquela projeção também. Mas o fato é, quando eu deixo de valorizar essas projeções, isso daí é uma condição que eu estou me corrompendo ainda. Eu falo assim, não, eu não sei nem se foi sonho, se foi projeção, eu deixo de fazer registros. E esse é um movimento que eu vejo que tem que ser de dentro para fora. Por mais que eu fale qualquer coisa nesse sentido, se a pessoa não está valorizando ainda a autoevolução, as projeções conscientes, a quantidade de aprendizado que se tem nessas projeções, ela vai estar perdendo aquela oportunidade evolutiva. Eu vejo que por muitos anos eu tinha projeções, assim, desde a adolescência, e aquilo ali para mim não tinha grande significado. Tem uma hora que a ficha cai, que as informações assim, que você fala, nossa, né, eu tinha a projeção de consciência contínua, perceber toda a parte da saída do corpo físico e fazer uma atividade fora do corpo e voltar para o corpo, e eu não valorizava isso,
dá aquela vergonha, você falei, agora eu vou ter que lidar com essa informação. Eu deixava de valorizar, mas é algo que realmente vai ser de dentro para fora, na minha opinião. De novo, na página 6, você já falou um pouco aí no decorrer do verbete, a opção pela tarefa do esclarecimento, que é a TARES, e logo lá na página 7, na sexta linha, a escrita de verbetes da enciclopédia da Conscienciologia. E logo a seguir você põe a escolha de tema de cada gestão conscienciológica. Você poderia fazer um apanhado e explanar um pouco mais? Então, a opção pela tarefa do esclarecimento, só depois que você começa a compreender, aliás, a fazer os seus autoenfrentamentos, é que você começa a entender a importância da tarefa do esclarecimento. Até então, quando eu nem pensava em escrever um verbete, nem pensava em cogitar a possibilidade de ser professora de Conscienciologia, eu falava, nossa, né, eu acho que isso não é tão fundamental, é aquela minha autocorrupção, né? E no momento que eu me permiti superar os meus medos, superar as minhas dificuldades e aplicar os meus conhecimentos, ter a assunção do meu conhecimento. Sim, eu já tenho uma informação. Não tenho toda a informação que eu gostaria? Não tenho, mas eu vou estudar para ter o máximo de informação que eu conseguir. Aí eu começo a ter assim, uma noção, seria aquele mini acerto, aquela noção inicial do que é a tarefa do esclarecimento, do bem que eu posso causar às pessoas, da influência positiva que eu posso, do exemplarismo que eu posso dar para as pessoas, quando eu deixei de ter aquela, por exemplo, aquela timidez doentia e botar a cara a tapa e fazer uma condição de enfrentamento para quem te conhecia antes e conhecia depois. Aquele exemplo arrasta. Aquele exemplo, assim, acontece de uma forma que as pessoas não acreditam que é a mesma pessoa, aquela que elas conheceram antes e que elas conheceram depois. E se você pode fazer isso, por que deixar de fazer? Até quando nós vamos nos fazer de vítimas e não vamos ser pessoas melhores que vão ser mais assistenciais? A questão da escrita e defesa do verbete, para mim, é um divisor de águas. Não tem, assim, comparação de como eu fiz a minha primeira defesa de verbete no primeiro dia desse ano, de 2014. E agora estou exatamente 6 meses depois, no primeiro dia de junho, defendendo o meu segundo verbete. E eu noto já a diferença do primeiro para o segundo. Já é uma diferença drástica, na minha opinião, e que é mais de um mini acerto. E é de fundamental importância essa escrita, e só sabe isso quem está aqui nessa cadeira. A gente tem uma noção. Quando eu escutava o professor Valdo falando assim, olha, a pessoa depois que defende o primeiro verbete, ela fica tarada para voltar para essa cadeira. Eu falava, será? E depois que você vem aqui, você fala, nossa. Eu falo para as pessoas, mas você ainda não defendeu um verbete? Você não sabe o que você está perdendo. Porque o prazer que te dá, o ganho que você tem, e assim, eu gostaria até de compartilhar essa minha experiência. Eu não escrevo verbete para mim, eu escrevo verbete para os outros. Por quê? Ah, mas você está querendo fazer média? Não, o meu enfoque, assim, o que me faz feliz é eu ver que se eu ajudei uma pessoa, mas eu ganhei o dia, não tem para ninguém, eu já estou feliz da vida. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, mostrando o meu exemplarismo, a minha superação, a força de vontade que eu tenho, que você pode também, isso aí para mim já valeu todo o esforço. Que, para falar bem a verdade, é um esforço bem factível. Não é todo esse sacrifício que as pessoas enxergam de, ai, nossa, escrever um verbete deve dar muito trabalho. Trabalho dá, mas totalmente execuível. E assim, dá vergonha de quanto tempo que eu esperei o professor Valdo ficar buzinando no nosso ouvido. Falei assim, escrevam, gente. Tomem vergonha na cara, façam verbete. E a gente fala, ah, tá. E dá aquela crise, aquele incômodo. Até quando eu vou permitir me sentir esse incômodo sem fazer nada a respeito? É essa reflexão que eu quero trazer aqui. Esse é o mini acerto, é o ato de decidir. Eu não sei nem sobre o que eu vou escrever, mas eu decidi que eu vou escrever um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia.
Faça chuva, faça sol, eu não quero saber, eu estou decidido no assunto. E bancar a decisão. Manda título para ser aprovado, não foi dessa vez, vai na segunda vez. Não desista. Se eu conseguir, você também pode. Esse é o recado. Fernanda, aproveitando essa tua explanação, e a percepção de ser uma mini peça autoconsciente do maxi-mecanismo multidimensional interassistencial, estando na condição de apresentadora, fazendo a defesa do seu verbete. A primeira coisa que me vem à mente eu estou fazendo a minha parte. Uhum. Às vezes ainda é uma parte meio tímida, ainda estou fazendo pouco, enxergando o meu potencial. Sim, mas eu tenho que partir de algum lugar, eu tenho que ter esse meu mini acerto, eu tenho que enxergar o caminho que eu tenho a seguir. Mas eu tenho que partir de algum ponto. E eu vejo que sim, quem está apresentando o verbete aqui, quem não apresentou, não tem a noção do que é ser a mini peça aqui e poder colocar o seu exemplarismo. Se colocar numa condição com cobaia de sim, o que for preciso fazer para ajudar as pessoas, eu vou fazer. A partir de agora, eu não me permito mais ser a pessoa que fica intimidada, que não sabe, não sei sobre o que eu vou escrever, não sei se eu posso ajudar alguém. Sempre dá para ajudar alguém, sempre tem alguém numa condição que precisa ser ajudado e que eu tenho algum know-how, que eu tenho algum conhecimento, eu tenho um background que pode se acrescentar na vida de alguém. Então, deixe de ser o coitadinho e se coloca numa condição de trazer crises para a sua vida, antecipar as crises. Não fique esperando alguém chegar assim para você e falar que você tem que fazer alguma coisa. Faz alguma coisa a respeito, sem precisar alguém chegar e levar o puxão de orelha. Vai esperar chegar até o último dia de vida e falar: nossa, tudo aquilo que eu deixei de fazer, e aí vou só fazer na próxima vida. Eu me vejo na condição até de reciclante. Eu deveria, eu já tive informação das ideias da Conscienciologia. Eu era jovem, eu tinha lá meus 15 anos. Só que eu não aproveitei. Eu me intimidei, eu achei que aquilo ali não seria algo que eu seria capaz de fazer. Eu tinha um senso grande de incompetência. E a partir do momento que eu já identifico, mesmo que eu veja tardiamente ter já esse conhecimento, eu trabalho eu consigo fazer múltiplas tarefas, eu faço o máximo de coisas que eu consigo, porque eu vejo que eu preciso recuperar o tempo perdido. Então, a partir de agora, eu não me permito mais me corromper com as coisas que eu me corrompia antes, e nem com novas. Eu quero melhorar e não há quem me tire desse rumo. Uma sugestão que a gente dá, para quem quer escrever, mas não sabe o que escrever, tem uma linha, um foco, e às vezes a pessoa pensa, o que eu queria escrever já está escrito. Então, a sugestão é pegar todos os verbetes que aborda aquele tema que você gostaria de falar, escrever, e encontrar algum viés específico, sempre tem, dentro do próprio verbete, daquele assunto que você gostaria de escrever, às vezes você encontra um viés que dá para expandir. Então, essa é uma das sugestões que a gente... E uma coisa que você tem experiência, porque você sempre tem experiência com alguma coisa que você já pode passar tem um adiante. Diferencial, Ter esse diferencial. E eu até me coloco à disposição, quem às vezes tiver alguma dificuldade, pode me procurar. Eu tenho uma lista de verbete, um monte de ideia. Mas, assim, claro que tem que passar pela aprovação. Mas, assim, às vezes eu tenho até dificuldade de falar assim, o que é o prioritário neste momento? Sim. O que eu vou conseguir fazer para ajudar o maior número de pessoas? E eu vejo que, assim, pelo menos a forma como eu estou conseguindo conduzir isso está sendo de uma forma coerente, que eu vou tentando ir num crescendo. De, assim, primeiro aquela minha dificuldade mais inicial, que era o que estava pegando mais para mim, que era a questão da vitimização, ao fazer o verbete do papel de vítima. Agora, a questão que eu já falo assim, olha, agora já dá para eu conseguir uma visão mais traforista. Eu tenho mini acertos e que eu valorizo isso, eu não posso desconsiderar.
E eu já estou com 2 outros verbetes que para mim já são mais desafiadores, que é o exercício mental somático e o amor incondicional, que coisas que eu já tenho experiência também e que eu não posso mais ficar postergando, que eu já posso passar a informação que eu consegui aprender até agora. Tá. Então é nessa linha que eu vou seguindo. Na crescendologia, o primeiro item, o crescendo, mini acerto e acerto. O mini acerto você traz na sua definição como algo aparentemente elementar, né, mas que é significativo. Então, o que seria acerto? Qual que é a diferença? Então, eu vejo que se seria um crescendo do mini acerto para o acerto, porque o mini acerto às vezes é aquela coisa que você acha que é uma bobagem. Você está em processo de reeducação alimentar e você evitou de comer ali uma guloseima, uma besteira. Nossa, eu consegui evitar essa condição. Lá na frente eu vou ter o acerto de que eu já consegui praticar a reeducação alimentar. Aqui no começo, eu estou só praticando os meus mini acertos. Nossa, eu preciso de beber mais, vou pegar na condição somática, eu preciso beber mais água. Quanto de água eu estou bebendo por dia? Ver a questão da alimentação. Eu estou me alimentando da forma melhor para o meu soma estar bem trabalhado, tendo as minhas necessidades mínimas supridas? Quantas horas de sono eu estou tendo para que eu consiga ter uma boa memória durante o dia? Eu faço exercício regularmente? Então, assim, eu peguei só algumas condições com relação ao soma. Se eu não consigo ter esse mínimo de cuidado com o meu soma, como que eu vou conseguir, às vezes, procurar acertos evolutivos, fazer assistência às outras pessoas, se eu não faço o mínimo por mim? Atender às necessidades do soma é uma coisa muito básica. E eu vejo que muitas vezes a gente não faz. Deixa de ter, sabe, tem preguiça. Eu escuto isso, me tira do sério. Eu não tenho tempo para fazer atividade física. Me desculpa, tem. Tem tempo, todo mundo tem tempo. O professor Valdo sempre comenta, né, que ele atende sempre que houver necessidade fisiológica, por exemplo, o pequeno ato de ir ao banheiro. Você está lá com vontade de fazer xixi, mas você está com algo interessante ali, bem concentrado, você vai deixando, vai deixando. O professor Valdo, ele deixa de fazer o que está fazendo, ele vai ao banheiro. Né? Nesse momento, de repente, é uma parada que você pode ter algum insight, alguma ideia diferenciada. E é uma necessidade básica que precisa ser atendida. Que é o mini acerto. Ah, mas eu vou parar essa coisa importante aqui porque eu preciso ir no banheiro? Sim, precisa ir no banheiro, porque você está nesse soma e você precisa atender ele nessa necessidade básica. E que nem eu estava falando da atividade física. Hoje, eu trabalho de segunda a sábado numa empresa, eu faço faculdade de psicologia à noite, eu faço estágio da faculdade, eu faço pós-graduação e eu faço atividade física 4 vezes na semana. Faço no horário de almoço. E defendo verbete também. E a pessoa arranja o tempo. Se ela quer priorizar, se ela entende que aquilo ali é fundamental para ter a necessidade dela atendida, não é porque os outros falam, mas se experimente, veja como é atender essas necessidades básicas, você vai ver assim só esse incremento de bem-estar na sua vida. Só de beber água, só de fazer atividade física, só, né, dá trabalho. Mas atenda essas necessidades que você vai ver que você vai ter ganhos. A Terezinha quer falar? Fernanda, parabéns pelo teu verbete. Por favor, ali Obrigada. na página 7, tecnologia, são 2 técnicas. A técnica da retilinearidade autopensênica e falar sobre a técnica da autorreflexão de 5 horas, por favor. A questão da retilinearidade autopensênica, a questão do pensamento linear, é uma condição de você se colocar, eu estou direcionada, no caso eu vou usar do mini acerto, a atingir determinada meta e eu vou seguir, nada que aconteça vai me tirar desse rumo, eu vou ter esse pensamento retilíneo, linear, em direção à consecução, ao atingimento da minha meta, por exemplo. Uma coisa que favorece muito a condição dos acertos, dos mini acertos, eu vejo assim, atinge uma gama bem complexa, uma gama bem ampla. A autorreflexão de 5 horas é algo muito importante na vida da pessoa. Eu já fiz algumas vezes.
E eu posso dizer assim que nenhuma vez eu não saí com informações altamente relevantes que fossem me ajudar. Por quê? No começo, aquela ideia assim de dificuldade, nossa, mas ficar 5 horas eu vou me fechar num ambiente para pensar sobre um determinado tema ali que eu preciso, né, estudar, ou que está me, de alguma forma, movendo a minha atenção, mobilizando a minha atenção, sem sair para ir no banheiro, sem parar para sair para beber água, vai me dar fome. Então, tudo quanto é desculpa aparece na cabeça, até que você aplica a primeira vez, e você fala assim, nossa, nem me deu vontade de ir no banheiro, nem fiquei pensando. Porque, assim, se você está com aquele foco, eu vou pensar sobre determinado assunto, e nada que acontecer, eu vou desligar celular, não vou prestar atenção se baterem na minha porta, eu estou focada naquilo. Você sai com informações relevantes que você nunca parou para pensar naquilo, que você fala assim, olha, essa informação eu já tinha e eu nem tinha parado para pensar sobre isso. E você também favorece os insights também, que você fala, nossa, não fui eu que pensei isso, eu nem tinha parado para cogitar essa possibilidade. Então, você favorece esses insights que chegam até você, que você vai registrar isso e com certeza, você vai vendo a coerência daquilo no teu dia a dia. Aquilo faz sentido, aquilo não faz sentido, mas vai favorecer essas associações de ideias, as neossinapses, você vai ter novas conclusões que você não tinha parado para pensar. É o exercício de autorreflexão também que você vai incorporando, né, no seu dia a dia. Vai incorporando. Ali, nesse caso da técnica, eu paro 5 horas, mas em alguns momentos eu vou ver que aquela reflexão que eu fiz lá, ela vai acontecendo também ao longo do dia. Ela vai, quanto mais vezes eu faço isso, eu permito me exercitar nesse paracorpo do discernimento para fortalecer aquela sinapse até que chega um momento que as coisas vão ficando mais fáceis. Sim. Aqui em Fatologia, né? Sim. Na página 7, na primeira linha, você fala assim, a redução dos conflitos íntimos e a construção da autoimagem realista. E na frase enfática, né, você comenta que a autocrítica cosmoética permite a identificação de equívocos, enganos e omissões, né, facultando a ampliação da lucidez necessária à conquista de mini-acertos evolutivos. Então, o que você viu, assim, que você tinha de conflito íntimo, né, e você reconstruir essa tua autoimagem? Por exemplo, na minha vivência pessoal, eu olho tudo que me aconteceu desde a minha infância, né, como se fosse um filme, tudo o que teve de erros, acertos, fatos que aconteceram comigo, e eu fico pensando se minha ficha evolutiva pessoal foi mais deficitária ou mais assertiva, né? Na tua imagem, assim, o que você percebeu? E os conflitos íntimos, até nessa condição de experimentador, eles vão acontecer. Não há uma receita de bolo assim que eu poderia te passar. Assim, se você está com a intencionalidade direcionada para uma condição mais sadia, mais rígida, e você está procurando condições de superação e não permissão mais de voltar para trás, de voltar a se corromper, você simplesmente vai chegar à tendência, né, de sucesso que você chegue nos seus acertos. Você só vai ter como saber fazer essa mensuração dos seus erros e acertos, e eu entendo na hora que você parar e colocar isso no papel. Levante tudo que você já lembra. Errei nisso, acertei nisso, nessa condição. E assim, você vai podendo fazer esse cotejo e falando assim, nossa, também errei mais do que acertei. Será que eu errei mais do que acertei? E verifique se você também não está sendo muito rígido com você. Muitas vezes, essa condição de errar mais do que acertar pode ser uma condição de fuga nossa, de falar assim, eu erro mais do que eu acerto, logo eu ainda estou numa condição que eu preciso ser mais ajudado ainda. Ou assim, errei mais do que acertei, o que eu posso fazer a esse respeito agora para eu voltar atrás? E algumas coisas não tem mais como voltar atrás, mas fazer o melhor que eu posso no aqui e agora. O que eu tenho que fazer hoje para conseguir atingir as minhas metas? E coloca no papel e coloca aquela condição como eu não aceito mais cometer esses erros que eu levantei aqui. Agora eu vou procurar acertar mais do que errar. Errou, ok, aconteceu,
E aonde que eu errei? E sempre dar esse passo para trás e rever as situações que você vê que ainda está errando mais. Aonde que a minha estratégia está errada? Procura pessoas que possam, às vezes, te dar ideias. Fulano, eu estou errando de novo, não sei o quê. O que eu estou fazendo de errado? E assim, se informe. Só assim, não desista. Se chegou à conclusão que está errando mais, não desista. Se está acertando mais, melhor ainda. Tua responsabilidade aumenta, mas assim, aproveite aquilo. Nossa, se eu já tenho bastante informação, o que eu posso fazer, então, para dar um upgrade ainda, para eu conseguir ainda acertar mais? Sempre tem jeito de melhorar. Fiz desse jeito, mas olha, ainda podia ter feito esse pequeno ajuste aqui, que seria um acerto evolutivo, que vai gerar um efeito de ajudar mais pessoas. Então, assim, dê esse upgrade sempre na tua vida. Essa questão da frase enfática fala dessa questão da tríade da erronia, da evitação desses equívocos, enganos e omissões. Estamos na vida intrafísica, ainda erramos muito, mas se eu tiver esse foco só no erro, eu não vou conseguir caminhar. Então, decida assim que você errou, você vai tentar consertar o erro de forma imediata. Ah, mas eu não consigo, mas eu não tenho coragem. É uma opção. Se você tiver esse pensamento de não querer fazer a correção, você já está errando aí também. Sim, eu vou corrigir. Ainda não sei como, mas eu vou corrigir. Do momento mais próximo que eu conseguir, né? Se não conseguir fazer de forma imediata, não consegui hoje. Vamos dar um exemplo. Não consegui pedir desculpa para aquela pessoa hoje. Vai amanhã. Sabe, mas corrija de uma forma imediata os seus erros, para não se permitir assediar com essa condição de, nossa, né, estava indo num movimento tão bom, errei aqui, desisto. Eu não levo jeito mais para isso. Você que é psicóloga, né, e você comentou estudante, né, e aqui na bibliografia específica, você falou da terapia cognitivo-comportamental, né? Sim. Na psicologia tem psicologia cognitiva tem um livro lá que fala assim que você pode, a questão da resolução de problemas, né, que você vai por etapas. E eu já tinha lido sobre esse assunto, né, como poder resolver alguns problemas. Aí eu estava lendo agora atualmente o livro Evolução dos, como é que é o nome dele? Evolução novo agora do Editares. Uhum. Proatividade evolutiva, o nome do livro. Evolutiva. E nele fala assim que a gente não deve focar muito no trafar, mas sim no trafores, né? Então assim, eu fiquei meio assim perdido, entendeu? Porque se a gente faz uma resolução do problema, a gente coloca no papel tudo que a gente tá vendo, tá anotando lá. Uhum. Aí depois faz, né, tudo que pode ser solucionado e algumas variáveis. E lá não, lá já é totalmente diferente, né, na psicoterapia. Uhum. O que você acha? Qual que seria o melhor caminho? Eu coloquei no sentido assim, que eu não fique ingênuo também para a condição dos meus trafares, dos meus traços fardos, é interessante eu colocar no papel um e outro e ver até o equilíbrio entre eles. Se os meus trafares estão maiores que os meus trafores, tem alguma coisa errada, porque eu já tenho que ter mais trafores desenvolvidos. Mas eu acho que a abordagem, especificamente até falando aqui no mini-acerto, é uma visão mais traforista mesmo. E se a minha lista de trafares estiver maior que a minha lista de trafores, investigar isso e ver aonde que eu não estou querendo enxergar, no que eu já estou melhor e não estou querendo ter essa assunção da responsabilidade. Porque não é uma coisa fácil você chegar à conclusão que você já tem aquele determinado trafor e que você está com ele ocioso. Você não está fazendo nada a respeito disso. Então, essa visão traforista, na minha opinião, ela é fundamental mesmo. A ideia é ter uma visão traforista, mas não ser ingênuo com relação aos trafares. Eles existem, mas como que eu vou pegar esse meu trafor para enfraquecer esse meu trafar e superá-lo? No meu caso, como que eu vou usar da determinação para superar a minha preguiça? Sabe, eu vou pegar um trafor e utilizar ele da melhor forma possível que eu consiga superar aquele meu traço fardo. Não sei se ficou claro. Eu acho que isso que ele quer dizer é que você não deve colocar o foco no trafar. Que você não supera um defeito com outro defeito.
Então você só consegue superar um trafar a partir dos seus trafores. Então você primeiro tem que identificar os seus trafores para depois trabalhar com os seus trafares. Se você começa a focar no trafar, você está alimentando ele. Aquela pessoa que tem um defeito, por exemplo, fala, eu sou tímido. Então ela fica só repetindo, eu sou tímido, ela está reforçando. Está reforçando aquilo, né? não vai adiantar nada. Então ela tem que buscar qual é o trafor que consegue superar aquele trafar. Por isso que o foco, né, desse trabalho tem que ser sempre o trafor. Né? Isso. O César Machado, exatamente. Bom, vamos voltar aqui às perguntas dos teletertulianos. Antes disso, tem um aviso aqui para Maria Luísa. Os resultados da prova de imagística estão afixados no hall de entrada do tertuliário. Agora, as provas mesmo, acho que só tem que pegar lá com o pessoal da equipe, né, da prova da imagística. Mas as notas já estão lá. Mas não precisa ficar ansiosa, né, e sair correndo para ver a nota. Então, vamos lá. Professora Fernanda, em Megapensenologia, página 6, segunda linha. Poderia falar sobre a autocrítica, chave evolutiva? Essa foi até a condição que a gente tinha conversado antes, né? A questão da autocrítica. Sem ela, eu tenho mais dificuldade até em identificar os meus mini acertos. Se eu consigo ter essa criticidade de uma forma sincera, sadia, eu consigo fortalecer a minha condição de pesquisadora, de experimentadora, de tentar acertar mais do que errar. Então, ela pode ser uma chave evolutiva no sentido que ela vai abrir portas para mim. Se eu estou com uma autocrítica sadia, eu consigo ter uma visão de conjunto maior, eu consigo ser uma pessoa mais sincera para comigo mesmo, buscar uma condição de ser mais autoimperdoadora. Então, a autocrítica é fundamental, na minha opinião, por ser uma chave mesmo, por ela abrir essa porta que vai me levar aos acertos, que ela vai me favorecer na condição de, no início, uma condição mais dificultada, mais tímida, mais ingênua, mas que eu, com o tempo, eu vou conseguir fortalecer e me tornar uma pessoa mais fortalecida consciencialmente. Agora, em Pensenologia, página 6, terceira linha de baixo para cima. O que caracteriza o controle dos autopensenes? É mais eficaz o controle ou a mudança dos autopensenes? Os pensamentos, sentimentos, energias, há necessidade de ter esse controle. Qual foi a pergunta? Desculpa, eu não compreendi. A pergunta é assim, o que caracteriza o controle dos autopensenes? É mais eficaz o controle ou a mudança dos autopensenes? Eu não vejo como mudar sem ter controle, né? Como que ele vai mudar? Eu preciso ter essa vigilância, esse controle no sentido de autovigilância diária, de discernimento, né, com relação aos meus pensamentos. Se eu não presto atenção de como que é o meu funcionamento cognitivo, e fica tudo muito solto. Então eu preciso ter esse controle para proporcionar mudanças, né, cognitivas, para que os meus pensamentos e os meus sentimentos gerem, né, energias de uma forma mais rígida. Então é uma coisa que leva a outra. Não existe uma mudança espontânea. Se você quer mudar os seus pensenes, você tem que fazer algum movimento para isso. Esse movimento parte de algum domínio, né, que não vai mudar espontaneamente. Agora, em Fatologia, página 6, terceira e quarta linha. Poderia aprofundar a auto-organização e a autocoerência? Para a conquista dos mini-acertos, é bem importante a questão da auto-organização e da autocoerência. Se eu não tiver um mínimo de organização, eu não consigo ter uma coerência com a minha meta de vida, com a minha programação existencial. Então, essa auto-organização passa por aquilo que eu já tinha comentado antes. Às vezes, a minha auto-organização precisa até ser somática. O que eu faço o mínimo por mim mesmo para conseguir ter uma condição mais rígida? Atividade física, horas de sono, né, do descanso, toda a alimentação que eu faço, se eu como porcaria, tudo isso vai influenciar a uma postura mais coerente. Se eu faço uma série de coisas que vão me prejudicar, aquilo vai contra mim mesmo.
Então, eu preciso ter uma condição de atenção à minha organização, organização da minha casa, organização das minhas ideias. A auto-organização, ela permeia todos os campos, para que eu consiga ter uma coerência. Se eu quero ser uma pessoa que acerta mais do que erra, e eu erro no básico, na minha auto-organização, a tendência é que eu tenha mais dificuldade. Então, assim, comece com pequenas tarefas, coisas mínimas, sabe? Às vezes você pode, antes de ir no mercado, faz a lista de compras. Nossa, mas isso é uma coisa tão simples. Sim, mas no final do mês, todas as vezes que você foi ao mercado e você fez a lista de compras, vai gerar uma economia. Não chega lá com tudo disperso. Então, são coisas simples que você pode fazer que vão gerar frutos que, aparentemente, são coisas elementares, como eu coloco até na definologia, aparentemente elementar. Mas, assim, se eu estou num trabalho de reeducação alimentar e eu me permito deslizes, nossa, eu estou falhando até no mínimo na minha auto-organização. Eu tenho que trabalhar com o mínimo para depois eu conseguir dar passos maiores. Então, agora de uma pessoa de Goiânia. Professora Fernanda, em Fatologia, página 6, primeira linha. Poderia comentar os mini-acertos juvenis? Então, eu coloquei tanto os mini-acertos juvenis quanto os mini-acertos na terceira e quarta idade. Qual que foi a minha intenção? Eles acontecem em todas as fases da vida. O mini-acerto juvenil é aquela decisão, às vezes, de escolher o curso mais acertado para fazer o vestibular, a faculdade. A opção pela técnica da inversão existencial, sem dúvida. Eu digo que assim é um mini acerto porque assim é só às vezes a opção, a decisão inicial. Essa manutenção é que vai gerar o acerto evolutivo mais à frente. Então essas pequenas escolhas que falam assim que são ingênuas, que são pequenas, elementares, mas que vão fazer toda a diferença mais adiante. Isso que eu coloco que eu acho que é importante. E na terceira e quarta idade não foi perguntado, mas até eu gostaria de comentar. E que, assim, nunca é tarde para você ter decisões, para você tomar atitudes que vão ser positivas para você e no entorno. Decisões que parecem elementares, mas que vão fazer toda a diferença. Agora, em Parafatologia, página 7, final da terceira linha. Poderia aprofundar o ato de não fechar os para-olhos para as pequenas conquistas extrafísicas? Você já falou, mas é bom dar uma reforçada, né? É importante eu valorizar cada condição, cada experimentação que eu tenho nas minhas projeções, quando eu tenho essa experiência fora do corpo, eu não posso ficar de para-olhos fechados e achar que aquilo ali não foi uma conquista para mim. Tudo que acontece, aquilo vai virar meu histórico, minha experimentação, o que eu tenho de know-how com aquilo. Então, valorize, não feche os para-olhos a essas pequenas experiências, achando que aquilo ali todo mundo tem, ou assim, eu estou num contexto que as pessoas, às vezes, têm experiências mais importantes que as minhas. Não, valorize essas pequenas experiências que você tem, porque você só vai chegar na maior se você valorizar a pequena. Então, assim, aparentemente ela é pequena, mas ela não é. Ela é uma conquista sua, e assuma ela como sua e registre para você não esquecer, e valorize ela, porque você só vai conseguir uma maior se você valorizar a menor. Está bem relacionado com o item que você colocou na fatologia, o ato de não fechar os olhos para as pequenas conquistas intrafísicas. E eu vejo assim como um resultado ou uma conexão muito grande com o ato de não fechar os olhos, os para-olhos, para as pequenas conquistas extrafísicas, porque uma vai fazer o complemento da outra e a simultaneidade mesmo. Você prestou atenção no intrafísico, sem dúvida você vai ter mais condições de prestar atenção no extrafísico. Se você presta atenção no extrafísico, consequentemente você vai ter uma atenção maior intrafísica. Uma coisa fica vinculada à outra. Se você está decidido a prestar atenção, se você está com a sua atenção nisso. Se você começar com mini acertos, né? E aí chegar ao acerto maior dessa conexão e fazer isso no dia a dia, né? Diariamente você está conectado
as duas dimensões. Isso também tem relação com algumas pessoas que já estão na terceira idade, que às vezes elas falam, não dá mais tempo de fazer nada, eu faço na próxima vida, né? Então, valorizar os mini acertos dá para fazer todo dia, né? Acho que isso é uma autocorrupção das grandes, né? Ela empurra tudo para a próxima vida. Ou então o jovem, né? Tenho a vida toda pela frente. É o mesmo caso. É o mesmo caso. É o caso de eu não deixar passar mesmo, porque eu não sei se eu vou ter outra vida. Agora chega na outra vida, não dá tempo de fazer tudo, ela fala, vou deixar para a próxima. E vai saber a quantas vidas que ela já não está deixando para a próxima, né? Então tem que ter mini acertos nesta, né? Aproveitar o estudo, a pesquisa que estão fazendo, né? Que está sendo feita aí pela Fernanda, de aproveitar ao máximo nesta idade, para que na próxima eu acerte mais, né? Com certeza. Agora é de São Paulo. Professora Fernanda, em Fatologia, página 6, final da terceira linha, de baixo para cima. Poderia exemplificar a limpeza dos erros cometidos no passado? Na condição de pessoa que quer ter mais acertos do que erros, automaticamente eu vou buscar a limpeza dos erros cometidos no passado. Isso eu estou considerando de uma perspectiva até dessa vida. O que eu fiz de errado, o que eu posso fazer? Em alguns casos, às vezes eu vejo que as pessoas se justificam, mas a pessoa que eu cometi um erro, ela já morreu, né? Ela já dessomou e eu não tenho mais como consertar, logo eu não tenho o que fazer a respeito. Ok, mas assim, se permita uma condição assim de pedir desculpa intimamente para aquela pessoa, né? Se você cometeu alguma coisa grave com ela, o que quer que tenha sido, e o que dá para eu fazer para eu não repetir mais esse erro com outras pessoas e fazer assistência com as outras. Não é porque eu cometi erros no passado que eu vou deixar de fazer a limpeza agora desses erros da melhor forma possível. Eu vou procurar acertar mais agora no meu momento presente e no meu momento futuro. O que já passou foi, se der para de alguma forma eu consertar, eu voltar atrás, eu volto. Se não der, eu vou tentar, então, acertar mais do que errar no presente. Se acontece, vamos dizer, pequenas condições que são muito aceitas na sociedade, que as pessoas acham que todo mundo faz. Se eu aceito um troco errado, e, vamos dizer, estou no supermercado, aceito o troco errado, saí, agora já foi, né? Não. Por que não eu vou voltar lá e chegar no caixa e falar, olha, desculpa, você me deu a mais e eu estou te devolvendo aqui? Nossa, mas isso é uma besteira. Mas faz diferença. Você fez a sua parte. Aquele funcionário, às vezes, ia ser descontado daquele valor a mais que você recebeu. Então, assim, parece uma bobagem, mas, assim, no somatório, vai fazer a diferença. Isso que eu quero passar. Em Parafatologia, página 7, quinta linha de baixo para cima. Poderia discorrer a respeito da parapercepção de estar no fluxo cósmico? O que vem a ser fluxo cósmico? Como saber se estamos em sintonia com o fluxo cósmico? Você tinha respondido, né, já para a Terezinha, né? Alguém já tinha perguntado, mas é bom... De se sentir no fluxo. Quando você percebe claramente a condição de estar no fluxo, quando as coisas convergem para você atingir os seus objetivos. E, às vezes, até quando você não está atento, as informações chegam até você. O fluxo cósmico seria essa convergência para resolução de algum assunto que está pendente, de alguma coisa que você tem interesse em resolver. E se você está focado em resolver e superar determinada atitude, parece que as coisas convergem. Existe um fluxo que muitas vezes a gente não sabe explicar como que funcionam, mas para a resolução do problema, para a limpeza daquele rastro, para favorecimento das outras pessoas, para o deixar de pensar mais em mim mesma, mas voltar mais para as outras pessoas. Então, o fluxo acontece de uma forma assim que você percebe que as informações, o que eu percebo no meu caso, né, que as informações chegam para eu resolver determinado assunto e que é essa convergência para a resolução desse assunto mesmo. Só lembrando, se quiser saber mais sobre fluxo cósmico, tem um verbete do professor Valdo, chama Fluxo Cósmico, né? Na enciclopédia é só procurar. Agora, em Tecnologia, página 7, penúltima linha. Como funciona a técnica do Mindfulness? Essa é uma técnica que ela é bem nova no Brasil, ela é da psicologia cognitivo-comportamental,
que ela trabalha a questão da conscientização do momento presente, do aqui e agora, de uma forma que seja sem julgamento. O que eu vejo como benefício, como mini acerto, e que eu vi a intenção de colocar aqui? É porque, por essa técnica, o que eu vejo assim de ganho pessoal é que você tem uma aceitação maior, até mesmo dos seus pensamentos, para você entender como que é o teu padrão pensênico. Quando você faz a oportunidade de prestar atenção no aqui e agora, em todos os ambientes eu estou presente e prestando atenção no que de fato está acontecendo. E tem a proposta também de você prestar atenção nos seus pensamentos. E de uma forma que seja sem julgamento, porque senão eu já fico, por que eu estou pensando isso, e eu já começo a julgar sem prestar atenção de como que é o meu padrão pensênico. Então é uma grande oportunidade para prestar atenção. Olha, eu tenho tendência a pensar mais de tal forma, e que me mostram meus traços de comportamento. E isso traz uma aceitação no sentido que, assim, olha, eu me compreendo desse jeito que eu estou e eu tenho uma ferramenta no que eu posso trabalhar agora. A Conscienciologia, ela transcende essa técnica da psicologia convencional. Porém, esse daqui seria uma ferramenta. A Conscienciologia vai trazer a questão da multiexistencialidade, da multidimensionalidade, mas eu acho ela importante no momento que, assim, é um movimento da psicologia dando um passo a mais do que tinha antes, que as pessoas começam a prestar atenção em coisas que elas antes não se atentavam. Essa técnica do Mindfulness, ela é baseada no orientalismo, né? Tem umas coisas lá na filosofia oriental que eles falam da atenção plena, de você estar sempre atento. Porque a tradução do Mindfulness, ele traz como mente cheia. Então, plenitude da mente, uma coisa assim, ela não traz uma tradução muito interessante. Então, muitas vezes a gente traz por atenção plena, que ela traduz mais a intenção da técnica. Foi uma adaptação que eles fizeram para a psicologia. Sim. Mas, como você falou, já é um passo. Ainda não está meio longe, mas melhor do que nada. Agora, professora Fernanda, em Fatologia, página 6, quinta linha, o ato de provocar crises existenciais, esse é um mini acerto? A crise existencial é uma alternativa de acertar? Eu vejo como o ato de provocar as crises existenciais é algo de grande importância, porque se eu não estivesse fazendo isso, eu não estaria aqui defendendo esse verbete. Inicialmente, existe aquele pensamento automático de não, mas todas as pessoas sabem disso, e assim, é um pensamento de fuga, é um pensamento de não enfrentamento. E eu dei exemplo aqui de verbete, mas pode ser com qualquer outra coisa que você acha que você não tem capacidade, você não tem competência para fazer determinada coisa, e você vê que você pode se proporcionar aquela condição de gerar uma crise, mas o que no convencionalismo falaria, mas como assim que eu vou atrás das crises existenciais? Sim, e veja bem que é uma coisa que vai te gerar frutos que você vai realmente ver o quanto compensa essa geração de crises existenciais. Porque só pela crise que eu vou conseguir me desenvolver. É que a crise, às vezes, eu acho que ela traz um peso, uma carga assim de, nossa, como assim que a pessoa vai estar gerando crise? Mas assim, se você desdramatizar e ver assim, que é só, dando um exemplo, só uma ansiedade inicial, só uma dificuldade passageira, você vai ver que aquela crise dá e passa. E a cada vez ela vai ficando menor. E você vai querendo cada vez crises que te desafiem mais. Então, é um crescimento, é um crescendo de geração de crises, só elas vão te proporcionar um desenvolvimento. Lembrando que sem crise a pessoa não evolui, né? Se ela fica sempre na mesma, alguma crise tem que ser gerada. Sim. O que não precisa é sofrer com a crise, né? Supera a dificuldade sem sofrimento. E não é assim a visão, como você falou, da pessoa, a crise eu vou sofrer, uma coisa pesada, né? Você queria falar, Laura? Tem uma frase que eu vi ontem que é assim, antecipe suas crises existenciais e elas não o pegarão de surpresa. Eu não lembro o autor agora, mas é bom, né, a gente... Tá no controle. É porque se a pessoa não provoca a crise, ela vai ficar sempre na mesma, não sai daquele estágio que ela está. Da própria evolução, né? Agora, em Parafatologia, página 7, terceira linha de baixo para cima. Os mini-acertos gerando merecimento para a realização de paravisitas às comunex evoluídas, ou baratrosféricas. Aí ela conta um relato lá. Não, é ela, uma mulher de São Paulo. Já visitei a baratrosfera em projeção, porém não lúcida, entre parênteses sonho. Entretanto, sei que vivenciei uma situação
pela qual doei energia a determinada consciência, que se dizia com fome, e fui visitá-la para ajudá-la. Gostaria de saber se isso se trata de merecimento. Olha, só a própria pessoa vai saber dizer isso, mas se é uma condição que a pessoa identificou, que ela fez uma doação de energias, ela fez essa visita, né, à baratrosfera, e ela identifica que foi uma doação de energias, aparentemente é um mini acerto. Ela teve, né, esse merecimento de conseguir fazer, ajudar as outras pessoas é sempre uma condição positiva. Então, eu acho que é interessante continuar fazendo esses registros, né, ficar atento aos padrões que vão acontecendo e aproveitar essas oportunidades sempre, porque para a assistencialidade, eu acho que é sempre importante ter esse foco positivo, né, de estar ajudando as outras pessoas. Se ela viu o resultado? Se ela viu um resultado. Porque ela está se baseando na sua afirmação na parafatologia, que fala os mini acertos gerando merecimento para a realização, né? Está bem dentro. Né? Agora, professora Fernanda, essa pergunta é de uma mulher da Alemanha. Em Estrangeirismologia, página 6, segunda linha. Poderia explicar o investimento na manifestação do internal locus of control? A questão, a gente estuda bastante dentro da Conscienciologia a questão desse local de controle interno. Quando eu estou com o foco em acertar mais do que errar, eu começo a voltar a um movimento mais intraconsciencial, ao invés de ter uma valorização do que está fora de mim. Então, é uma valorização importante eu prestar mais atenção, eu valorizar mais o que eu penso sobre esse assunto, o que eu já estudei sobre esse assunto, como que eu vejo a vida, porque, na maioria das vezes, a nossa cultura favorece a valorização do que as pessoas vão pensar a respeito se eu fizer isso. Então, é sempre esse local, é colocar o local de controle, as rédeas da sua vida, fora de você. Então, traga para você as rédeas da sua vida, as suas responsabilidades, porque acaba acarretando uma condição mais rígida do que deixar fora de você. O que as pessoas, se eu for considerar que o que as pessoas pensam ao meu respeito é que vão guiar a minha vida, esse mérito, essas dificuldades, tudo isso vai ser culpa dos outros, vai ser sempre fora de mim. Mas quando eu trago para mim, quando eu sei que sou eu a responsável, o mérito é meu ou o erro é meu, mas eu trago para a minha intraconsciencialidade, eu não deixo fora de mim, o que causa um prejuízo, porque eu sempre responsabilizo, culpabilizo os outros quando é um lock externo. Então, a valorização do lock interno é um mini acerto quando eu assumo as rédeas da minha vida. Terezinha, você queria perguntar? Na página 8, na sindromologia, eu queria saber qual que é a ligação que tu está fazendo ali com a síndrome do déficit de atenção. O que tem a ver? Claro, tem a ver, né? Mas eu queria ver essa correlação assim que tu colocaste aqui. E depois, aproveitando na maniologia, que seria a mania de persistir no erro. Com relação à sindromologia, eu coloquei até como um dificultador essa dificuldade da atenção direcionada, porque eu vejo que o mini acerto precisa dessa acuidade, dessa análise crítica, dessa atenção contínua. Então, o déficit de atenção ele é um dificultador, mas do momento que eu estou atenta e que eu sei disso, eu fico mais, como tem até informações que você pesquisa hoje em dia sobre isso, o síndrome do déficit de atenção, se a pessoa está ciente disso, já é um passo para ela tentar ser mais atenta no dia a dia. Vai ser um dificultador? Possivelmente sim, mas se a pessoa está atenta, ela realmente não vai perder as oportunidades evolutivas que ela tiver. E qual que foi a outra pergunta que você fez? Desculpe. Maniologia. Maniologia, sobre a mania de persistir no erro, porque às vezes a pessoa até consegue, né, passar por determinada fase e depois volta a repetir novamente aquela mesma história, né? Pode. Muitas vezes isso acontece, essa mania de persistir no erro. Mas cabe a nós, consciências, não nos permitirmos mais essa condição. Se eu não quero mais persistir nesse erro, a minha decisão é que vai valer. Então, assim, para quem ainda se permite, é uma condição que a pessoa vai ver até quando que ela vai continuar nessa condição. Mas se você decidir, a partir de hoje, eu não vou persistir mais nesse erro, dificilmente qualquer assédio vai
te mover dessa decisão. E você, tendo esse poder de decisão, para que você vai se permitir não ser uma pessoa mais atuante e continuar numa condição de vítima, numa condição que você não faz as coisas de uma forma mais positiva? Então, é uma escolha diária, eu diria. Professora Fernanda, em Parafatologia, página 7, segunda linha. Como efetuar e organizar os registros das sincronicidades sinaléticas, energéticas e parapsíquicas para o controle do mini-acerto? É, isso aí. Então, vou repetir. Como efetuar e organizar os registros das sincronicidades sinaléticas, energéticas e parapsíquicas para o controle do mini-acerto? Olha, se a pessoa está determinada a ter um foco mais no acerto, faz uma planilha no Excel, qualquer controle, até um controle no papel, e a pessoa vai registrando todos os fatos que são sincrônicos, que têm relacionamento, tem relação com aquilo que eu estou pesquisando, ou simplesmente, às vezes, eu percebo que às vezes nem tem relação com aquilo que eu estou pesquisando. Mas por que eu encontro determinada pessoa todos os dias? Por que acontecem fatos que eu não sei explicar, mas acontecem de forma recorrente? Então, eu vou estudando aquilo para ver o que aquilo está me sinalizando. Fazer o registro seria fazer o dia, o horário, e anotar o que aconteceu e a recorrência daquelas situações. Muitas vezes eu não vou ter essa informação agora do porquê que aquilo vem acontecendo, mas a médio e longo prazo eu vou entender o porquê que aquilo vem acontecendo. Agora, de Santos, em São Paulo. Professora Fernanda, em Efeitologia, página 8, segunda linha. Poderia explicar o efeito halo da conduta exemplarista cosmoética? Foi a condição que a gente estava comentando do exemplarismo que ele arrasta. Muitas vezes aquela condição de ver uma pessoa que ela está numa condição melhor, eu consigo influenciar de forma positiva outras pessoas, dando esse exemplo pessoal. E é nesse sentido mesmo, de esse exemplo conseguir influenciar de uma forma positiva as outras pessoas. Quer dizer, os mini-acertos de um podem ajudar os outros, né? Com certeza. Em Numerologia, página 8, primeira linha. Poderia comentar os mini-acertos nas relações sociais? Eu coloquei os mini-acertos nas relações sociais com a intenção de, inevitavelmente, você faz escolhas dos seus círculos de amizades. Há um tempo atrás eu achava assim, não, mas eu tenho que gostar de todas as pessoas. Como assim que eu estou sendo, de alguma forma, sectária, estou me afastando de algumas pessoas? Mas, assim, existe uma necessidade de ter um autorrespeito também de algumas pessoas que você tem mais afinidades, ou, às vezes, eu comecei a valorizar também as pessoas que pensam muito diferente de mim, porque elas me acrescentam muito. Pessoas que têm, às vezes, um nível de cognição, têm um nível de entendimento de vida bem diferente dos meus, eles acrescentam um maior nível de reflexão para mim. Então, eu entendo como um acerto, um mini-acerto, as pessoas com quais eu convivo e com as quais eu escolho conviver. Porque não é com todas as pessoas, às vezes, que a gente consegue conviver. Então, com quem dá... E a valorização desse mini-acerto, da escolha das pessoas, eu vou vendo que isso vai ampliando a gama de pessoas com quais eu consigo me relacionar. Porque, ao valorizar aquelas pessoas que eu consigo lidar, eu consigo ampliar um pouquinho mais o meu nível de relacionamento, de saber lidar melhor com as pessoas. Então, agora uma pergunta de Brasília. Professora Fernanda, em Parafatologia, página 7, quinta linha. Pode exemplificar a autovigilância energética contínua e, em seguida, a valorização da energia imanente? A questão da autovigilância energética contínua é estar sempre atenta às energias dos ambientes. É até relacionada com relação à energia imanente também, essa energia que está presente nos ambientes, na natureza. Então, é de extrema importância você estar
atento às suas próprias energias, aos ambientes que você está presente, a sua influência, o quanto você é influenciado pelas energias desses ambientes, o quanto você influencia os ambientes também, com seus pensamentos, sentimentos e energias, e valorizando essa energia imanente mesmo, essa energia que está na natureza. Eu acho bem a forma que eu acho assim mais significativa e mais evidente, às vezes, para perceber energia imanente. Não tem como ir nas cataratas e não perceber aquela energia presente que se encontra ali. Ali é uma coisa mais evidente, todos os ambientes vão ter também, mas eu acho mais evidente esse aproveitamento de uma energia imanente quando é assim mais ostensiva. Fernanda, na página 6, enfatologia, duas perguntas que uma está encaixada na outra. A empatia nas relações interpessoais e depois duas logo abaixo. A condição de ser mais assistente e menos assistido. Sem dúvida, a questão da empatia nas relações interpessoais, eu me colocar no lugar das outras pessoas, perceber como que a pessoa está, às vezes ela me coloca um ponto de vista e eu não entendo aquilo, então deixa eu fazer um exercício de empatia. Deixa eu me colocar no lugar daquela pessoa e ver como que ela está enxergando, me provoca uma ampliação, um maior entendimento de como que a pessoa está enxergando aquela situação e até uma possibilidade de eu tirar aquele meu vício pensênico e ampliar o meu conhecimento sobre o assunto. Deixa eu pensar de uma forma diferente. E o outro que você falou? A condição de ser mais assistente e menos assistida. É o sonho de cada um, né? Essa condição de buscar realmente ajudar mais do que ser ajudado. É essa escolha diária de não se permitir mais, com esse conhecimento que eu tenho, com toda a informação que eu já adquiri, eu ainda continuar, até quando eu vou continuar só uma esponja e só absorvendo informação, ou só sendo ajudado, buscando ser ajudado, ou só buscar, por exemplo, uma dupla evolutiva que vai me ajudar, que vai me favorecer. E por que não não busco uma condição que eu possa mais ajudar as outras pessoas, que eu possa favorecer alguém, que eu possa trazer mais significado para a vida das outras pessoas? Até quando, né, eu vou ficar nessa situação? Então, assim, é uma escolha que a gente já tem condição de fazer. Não tem mais como postergar isso. Aqui na página 8... o crescendo cognitivo gerado pelo abrangimento da cosmovisão pessoal. Conforme você vai se atentando mais, analisando mais, sendo mais crítico, a tendência é que você vai tendo essa expansão. Cada vez mais a sinapse vai ficando consolidada e você vai conseguindo expandir a sua cognição. Você vai conseguindo ter mais facilidade com relação a isso. Agora, em paradoxologia, a última aqui. O paradoxo de mínimos acertos diários predispor a máximos acertos evolutivos. Essa é a síntese desse verbete. Isso aí é como que mini acertos diários podem predispor a máximos acertos evolutivos? Se eu valorizo esses mini acertos, com certeza... Aliás, é uma tendência, não tem exatidão que eles vão garantir a acertos evolutivos. Mas acontecem tendências. Se a minha intencionalidade está sadia, está positiva, se eu estou com aquela intenção, aquela vontade de acertar, a tendência, toda a convergência é que eu gere acertos evolutivos. Tem tudo para isso. Fernanda, então Sim. Aqui na página 6... voltar aqui para a estrangeirismologia e você ampliar esses dois aqui, o esforço para o upgrade intraconsciencial e a valorização da performance pessoal evolutiva. Na condição de valorizadora de mini acertos, eu faço um esforço para o upgrade intraconsciencial. Eu quero fortalecer a minha condição de ser uma pessoa que vai ajudar mais do que ser ajudado, que vai procurar acertar mais do que errar. Então, é um upgrade que eu decido que, a partir de agora, eu quero ter uma condição melhor do que eu tive ontem.
A partir de hoje, no aqui e agora, eu quero uma condição melhor. Então, eu faço um upgrade, eu faço uma atualização de mim mesma para ter uma condição mais positiva, mais rígida. Deixar de se vitimizar, deixar de ter as autocorrupções diárias, deixar de se permitir esses erros, de falar assim, mas foi só um errinho, né? Acontece, todo mundo faz. Então, você coloca numa condição de eu não permito mais essa condição. Eu quero uma condição mais rígida para mim e, a partir de agora, eu vou buscar mais acertos. E, com isso, eu valorizo a minha performance pessoal evolutiva. Eu vou fazendo esse registro, eu vou vendo o meu incremento da minha ficha evolutiva, onde eu quero agora ter uma condição mais rígida e eu não me permito mais ser essa pessoa que só se perdoava por tudo que fazia. Eu quero uma condição mais auto-imperdoadora e hétero-perdoadora. Mais alguma pergunta? Nós agradecemos aqui a professora Fernanda pelo seu verbete. Esperamos, você já tem quantos? Você falou 10? Tem pronto? mais 2. Esperamos os próximos verbetes. Agradecemos a participação dos tertulianos, as perguntas também dos teletertulianos. E vamos passar para os nossos avisos e divulgações. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 25 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Valdirene com o curso Acoplamentário e a Marta com o curso Energometria. Mas antes nós teremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Estamos aqui representando a equipe dos amigos da enciclopédia e renovando o convite para você, teletertuliano, tertuliano, fazer a sua adesão ao programa Amigo da Enciclopédia ou fazer a renovação na assinatura, aqueles que já venceram a assinatura. Nós temos muitos amigos que venceram nos últimos meses e ainda não renovaram. Então, só esclarecendo que todos os recursos oriundos aí dos associados do programa Amigo são integralmente aplicados aqui na manutenção do tertuliário, do prédio, da transmissão diária das tertúlias, na manutenção do prédio do Locico Doroteca, no acervo do Locico Doroteca e na produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Esse é o compromisso e que todos os associados garantem e mantêm. Então, é muito fácil fazer a sua adesão à renovação. Basta ligar na recepção do SEAEC, inclusive aos sábados e domingos também, hoje até 18 horas, no telefone 45 3525 2652, e você, em poucos minutos, com seu cartão de crédito, faz a sua adesão, a sua renovação em até 12 vezes. Também pode ser feito no site do programa Amigos, www.enciclopediaconscienciologia.org, com o seu cartão Visa. Muito obrigado pelo apoio. Boa tarde a todos. O convite a todos os interessados no desenvolvimento do parapsiquismo para o curso Acoplamentário, que acontece dias 14 e 15 de junho, sábado e domingo, no campus SEAEC. Os EPICOM serão Rui Bueno e Ana Luísa, e a temática será Parapedagogia. O Acoplamentário, ele favorece o desenvolvimento do parapsiquismo, fazendo uso das técnicas da clarividência facial e do acoplamento energético. Os interessados no curso podem fazer a inscrição na recepção do SEAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde. Dias 7 e 8 de junho, próximo fim de semana, será ministrado pelo professor Mário Oliveira o curso Energometria, na série da CIP, no Polo de Discernimento. Temas que serão abordados: força presencial, talentos parapsíquicos, atos antiparapsiquismo e parapsiquismo no cotidiano. Mais informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Esbregue Proevolutivo, especialidade Interassistenciologia, com a verbetógrafa Eliana Manfroy. Obrigado e boa tarde a todos.